Aleluia. Bom dia para você. Seja muito bem-vindo. Você pode sentar. Seja muito bem-vindo a mais um culto em que nós vamos conversar um pouquinho sobre esta guerra dos mundos. Até aqui, você já compreendeu nestes 2 cultos que passaram que você está nesta guerra em que o mundo espiritual e o mundo natural muitas vezes estão em guerra, nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão em guerra, existe uma tensão acontecendo entre aquilo que nós enxergamos, entre aquilo que nós experimentamos aqui na nossa realidade e aquilo que a gente crê. Não é assim na sua vida? Às vezes existe uma tensão. O que é uma tensão? Imagina uma corda esticada. Uma corda esticada, quando você faz assim, é como se fosse uma corda de violão. Ela está tão tensionada que ela chega a fazer barulho. Existe uma tensão entre nossa vida no mundo natural e a nossa vida no mundo espiritual, entre aquilo que nós enxergamos e aquilo que nós cremos. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa guerra dos mundos. Jesus veio até aqui. E a partir do momento que Jesus veio aqui, Ele foi enviado por Deus, e Ele disse o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Você acha alguém aí que está mais próximo que você conseguir, diga assim, está falando com você. Pode falar isso, está falando com você. Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus disse, eu envio vocês. Isso significa que a partir deste momento que nós somos de Cristo, que nós estamos em Cristo, nós somos a ponte entre aquilo que o mundo é e aquilo que ele deveria ser. Você, porque você tem Cristo em você, Cristo em nós é a esperança da glória, você é a ponte entre o que o mundo é hoje e aquilo que o mundo deveria ser, aquilo que ele deve ser, aquilo que você enxerga e aquilo que Deus enxerga. O seu mundo e a sua família, você é a ponte entre aquilo que ele é hoje, aquilo que você enxerga hoje e aquilo que ele deveria ser em Cristo. Os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua vida ao seu redor, o seu ministério, no seu trabalho, a nossa cidade, a nossa nação, nós somos parte deste povo que foi enviado por Deus para representá-lo aqui. E nós estamos inseridos totalmente, inteiramente nesta guerra dos mundos, sendo essa ponte. Você já parou para pensar nisso? Onde você está, você é a ponte entre aquilo que o mundo é e aquilo que o mundo deveria ser. Aí nós entramos em algo muito importante. O tema da mensagem de hoje é, dentro dessa guerra dos mundos, as provas. As provas. Vamos lá para a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago vai falar, a carta dele inteira basicamente, é um chamado a nós colocarmos a nossa fé em ação, a nossa fé em prática, e como parte da nossa caminhada de fé, como parte desta jornada de fé, ele vai falar muito a respeito das provas, a respeito das provações, a respeito de momentos de dificuldade que esticam a corda dessa tensão entre o mundo natural e o mundo espiritual, entre aquilo que o mundo é e aquilo que o mundo deveria ser. Tiago 1,12 vai falar para nós o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que desanima. Não. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, olha a vontade de Deus para a sua vida, que você seja aprovado e não reprovado. Depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago diz aqui que neste mundo, ele concorda com aquilo que Jesus disse, que neste mundo nós passaríamos por provações, neste mundo nós passaríamos por dificuldade. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, e Tiago fala aqui, feliz aquele que persevera na provação, porque este teste vai conduzir vocês a algo muito maior. Deus prometeu uma coroa da vida àqueles que o amam. Na glória, na eternidade, nós receberemos inteira recompensa daquilo que nós perseveramos aqui. Mas aqui mesmo, nessa terra, nós podemos experimentar os frutos, os resultados de sermos aprovados em meio às provas. Você já
Você tem medo de prova? Quem tem medo de prova de escola? Quem tinha medo de prova de escola aqui? Eu não tinha, até chegar na faculdade. Quando cheguei na universidade, aí então eu comecei a ficar com medo de prova. E é muito interessante que teve uma matéria, gente, eu confesso para vocês que eu reprovei na universidade. Eu achei muito difícil, achei muito complicado. Eles estavam cobrando coisas lá que eu nunca tinha visto na minha vida, como se eu já soubesse. Foi muito difícil. E eu olhava para aquela professora, e não só eu, naquela turma tinha uns 74 alunos, se eu não me engano, 90% da turma reprovou. 90% da turma reprovou naquela matéria, eu vou dizer qual era a matéria, era estatística. Era para ser fácil, mas ela tornou aquela matéria algo impossível. E aí, 90% da turma reprovada, e a gente via um olhar de maldade, né? Talvez eu esteja julgando, como um aluno de 18 anos, julgando aquela professora, mas eu vi uma maldade no coração dela, assim. Eu olhava para ela e eu falava, ela está querendo ver a gente sofrer. E eu acho que ela estava mesmo, tá, gente? Eu acho que ela realmente estava. E a gente, 90% da turma reprovou naquela matéria. Ok, vai lá eu no ano seguinte, todo sábado de manhã, tendo que ir até Cascavel para fazer a reoferta daquela matéria, e tinha um outro professor. E eu comecei a perceber que a matéria era a mesma. A matéria era a mesma, e eu vou te dizer mais, os exercícios eram praticamente iguais, a maneira, a dificuldade dos exercícios era praticamente igual. Mas o que a gente percebia no caráter daquele outro professor, era um cara que tinha interesse em nos aprovar. Ele não dava mole, ele não fazia, se nós íamos mal na prova, ele cobrava como deveria cobrar. Mas a gente via um interesse dele em que a gente fosse aprovado, e não um interesse em que a gente fosse lascado. E eu percebi a diferença. E eu aplico isso à nossa vida espiritual dizendo o seguinte: às vezes, as provas podem parecer as mesmas. E a gente não sabe direito o que está acontecendo ou por que está acontecendo. Mas o nosso Deus não é um professor sádico querendo reprovar você. O teu Deus é um Pai amoroso que te ensina a viver na dimensão da eternidade. O teu Pai te ama tanto que Ele te prova para te aprovar. Nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas, talvez ele tenha essa característica de um professor sádico. Ele quer nos ensinar tudo errado, ele quer corromper aquilo que é bom, e ele quer nos conduzir, ele quer lascar com a gente. Mas de verdade nós temos um Pai amoroso, um Pai que nos ama, que é bom o tempo todo, que cuida de nós, e que em meio às provas está nos preparando, está nos ensinando a viver. Olha o que diz aqui, depois de aprovado nós receberemos a recompensa. Sempre existe uma recompensa em ser aprovado. Você não sabe a felicidade que eu fiquei de pensar que eu não precisava mais no semestre seguinte ir sábado de manhã para a universidade para fazer a reoferta daquela matéria. Que coisa maravilhosa ser aprovado naquilo que eu tinha sido antes reprovado. É tão bom, porque a aprovação, porque as provas produzem caráter, produzem vida na nossa vida. E é disso que nós vamos falar. Esta guerra dos mundos demanda provas. Demanda provas. Se você gostava de jogar videogame, quando você traçava as fases, passava as fases, você já ficava imaginando qual seria o chefão. Não tinha isso? Estou falando sozinho aqui? Tinha, né? Tinha, passava as fases e aí chegava no chefão, chegava naquele que, agora nós vamos provar aquilo que aconteceu nas fases anteriores. Existem alguns momentos da minha vida, eu compartilhei há um tempo atrás com a minha esposa, e falei, amor, se a nossa vida é como uma fase, cada fase vai passando, eu acho que eu estou no chefão. Eu não sei você, mas existem momentos da nossa vida em que parece que a gente está enfrentando algo difícil, algo inesperado, algo que a gente não consegue controlar, algo muito difícil. Mas, vou fazer uma brincadeira bobinha aqui com você, mas se Jesus está no controle, a coisa fica muito legal, a coisa fica diferente. Mantenha Jesus no controle da sua vida. E aí as provações vão ser para você uma capacidade de algo a mais da parte de Deus. Coloca uma imagem aqui para mim. Eu vou ler um versículo. Você está vendo mais ou menos, Você está vendo com toda essa qualidade aqui, mas o que está aparecendo aqui é uma barra de ouro, tá? Uma forma, um ouro que estava derretido na fogueira, sendo colocado numa forma.
tá? Um ouro derretido na fogueira, provado na fogueira, tirada dele as impurezas na fogueira, sendo colocado em uma forma para que agora ele pudesse ser aquelas barras bonitas de ouro, assim, que a gente olha e acha a coisa mais linda e vale bastante. Eu quero ler um versículo para você, Provérbios 17:3, diz o seguinte: o crisol é para a prata, que é a forminha da prata, e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Do mesmo jeito em que a prata é colocada em uma forminha, é jogado produtos químicos para que ela seja purificada, o ouro é purificado no forno e o Senhor prova o nosso coração. Qual é o interesse de um ourives ao colocar o ouro na fogueira? Eu tenho vontade de ficar o dia inteiro vendo essa coisa bonita, brilhante. Não. O que ele quer? Eu quero lascar com essa barra de ouro. Não, ele quer purificar essa barra de ouro. E a boa notícia para nós é que aqui Salomão nos compara, e a gente pode muito bem comparar isso, tem vários lugares na Bíblia que falam a respeito desse sentido. Deus nos enxerga em Cristo como uma barra de ouro a ser purificada. Com uma barra de ouro a ser purificada. Não existe mérito na provação em si, não existe mérito na dificuldade em si. Nós não amamos ser provados, nós não amamos sofrer. Somente alguém que não está no seu perfeito juízo ama sofrer. Mas nós podemos usufruir das situações de provações que são inevitáveis na nossa vida, de um momento de purificação, de crescimento, de aprendizado, como não existe em outro lugar. A gente aprende muito mais nos momentos de dificuldade do que nos momentos simplesmente de alegria. Que bom poder aprender na alegria, mas que bom também poder aprender nas dificuldades. Já que neste mundo não é uma questão de se nós vamos passar por provações, é uma questão de quando. Não tem a ver com se, será que eu vou passar? Tem a ver com quando. Tem a ver, eu sei que eu vou passar, e quando eu estiver passando, eu vou perseverar. Eu vou viver corajosamente em fé. Tiago escreveu essa carta a pessoas que estavam passando por momentos de provações terríveis. Torturas aconteciam, prisões no meio dos irmãos. É como se chegássemos aqui hoje, não pudéssemos, obviamente, nos reunir, como eles naquela época não podiam, mas se reunisse a igreja em algum lugar escondido e falasse: sabe o irmão tal? Então, os romanos pegaram ele. E o outro? Então, o outro, eles tomaram a casa dele, os bens dele, e os filhos dele foram vendidos como escravos. Era esse nível de provação que eles passavam naqueles dias. E para esse nível de provação, Tiago escreve: olha, feliz é aquele que persevera na provação. Feliz é aquele que aprende nos momentos de dificuldade. Feliz é aquele que é aprovado nestas situações. Perceba que o nosso Deus não tem planos de nos causar dano. Nosso Deus tem planos de nos dar um futuro, a Bíblia deixa claro a respeito disso, paz, um futuro, tudo aquilo que é bom veio do nosso Pai das luzes, mas nós estamos nessa terra e sujeitos a algumas coisas dessa terra, e no meio das nossas dificuldades, o nosso Pai prova os nossos corações, e o nosso desafio hoje é ter mais consciência de Deus do que consciência dos problemas. Perceba que toda a sua vida vai passar por esses desafios. Esse desafio de ter mais consciência de Deus do que consciência dos problemas. Mais consciência do que Deus está fazendo do que aquilo que os problemas estão causando na sua vida, no seu redor. Percebe isso? Quando você tem mais consciência de Deus, você percebe o seu caráter amoroso mesmo em meio às dificuldades. E a gente pode se sentir como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram, por não seguirem os padrões deste mundo, por terem o Senhor como seu Deus, lançados em uma fogueira. 3 homens foram lançados em uma fogueira, mas quando o rei olhou, ele viu 4 homens dentro de uma fogueira, e ele disse: uau, esse 4º homem é diferente, ele tem a aparência dos deuses. O que ele estava reconhecendo aí? O 4º homem na fogueira era a própria presença de Deus, era o anjo do Senhor. Era aquele representando o Senhor com a gente, no meio da fogueira. A diferença é que do outro lado vai sair uma barra de ouro. Do outro lado vai sair alguém limpo pela palavra de Deus, alguém purificado pelo Senhor.
nós temos a capacidade de resolver os problemas da nossa vida com Deus ao nosso lado. Perceba, vamos ter situações. Problemas são inevitáveis, mas nós podemos resolver esses problemas com Deus. Olha só, Provérbios 22. Eu separei aqui os versículos 2, 5 e 6. Dizem o seguinte: se der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao discernimento. Se você dá ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao discernimento. Versículo 5. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha só, se você inclinar os seus ouvidos à sabedoria que está no Senhor, você achará o conhecimento de Deus. Versículo 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Você não está sozinho em meio aos seus problemas. Aquele que conhece tudo, aquele que conhece todos, aquele que tem bons planos para nós, nos ajuda nas dificuldades da nossa vida e também nos momentos, podem ser eles mais simples que for. Nós temos alguém para nos ajudar. Nós temos alguém para trabalhar conosco. Sabe, eu tenho feito pequenos exercícios. E eu achei muito legal, eu consigo me lembrar de pelo menos 2 ocasiões de coisas muito simples, mas que Deus usou essas coisas muito simples para falar ao meu coração como Ele está comigo, inclusive para resolver os problemas do dia a dia. A gente estava, um tempo atrás, a gente estava viajando, já estava umas 5 ou 6 horas de viagem, e eu comecei a ficar muito tonto, esquisito, bem muito tonto, tipo uma labirintite, uma coisa esquisita. Mas o que está acontecendo? O que pode ser isso? Eu não comi nada que pudesse me fazer mal, que coisa esquisita. E a bebê era muito pequenininha e a gente tinha uma viagem muito longa para fazer, não tinha nem onde parar, estava no meio de um monte de plantação, não tinha nem para onde ir, e tonto, e vai. Aí eu lembrei que eu tinha um Deus poderoso. Eu falei: Senhor, o que está causando isso? O que pode ser que está causando isso? E aí algo que não era meu, um pensamento que parecia meu, mas que não era meu, veio na minha mente e disse o seguinte: tira o teu óculos. Eu falei: tinha um óculos de sol assim, e eu tirei o óculos, falei para ele: será que é isso aqui? Eu acho que veio na minha cabeça que pode ser isso aqui, deixei do lado, deu 10 minutos, tinha parado totalmente aquela tontura. Parece algo simples, parece algo tão inocente, mas Deus usou aquela situação para dizer: eu estou contigo, até nos momentos mais simples da sua vida. Até nos momentos mais... era só tirar o óculos e resolver, mas você não sabia disso. Eu sabia. Você não sabia como fazer, mas eu sabia. Era algo simples, era algo humano. Não tinha uma influência maligna ali no meu óculos, era o meu óculos. Eu coloquei o óculos e aí esses dias eu coloquei esse óculos, tinha esquecido disso. E aí semana retrasada eu coloquei esse óculos de novo e eu comecei a ficar tonto e aí eu lembrei dessa história. Eu falei: o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. O Senhor me ensina até nas pequenas coisas. Semana passada, a gente tinha perdido um chipzinho de celular. Já tentou procurar um chipzinho de celular no meio de uma casa com 3 crianças? Uau! Não é uma tarefa muito fácil. Ele é bem pequenininho. E aí eu procurei. Parece que quando a gente está desistindo de procurar por algo, aí a gente corre para Deus. Em vez de correr para Deus primeiro, né? Claro que nós temos que fazer a nossa parte. Mas aí eu disse: Senhor, eu não sei onde está, mas o Senhor sabe. Onde está, Senhor? Instantaneamente, foi instantâneo. Sabe, Deus faz essas coisas só para provar para a gente, só para dar uma experiência para a gente. Pode parecer algo simples, instantâneo. Está em tal lugar, foi lá e estava lá. Então, são experiências pequenas, mas Deus está me ensinando algo que eu acredito que Ele quer aplicar em circunstâncias muito maiores da nossa vida. Eu estou contigo. Existe uma inteligência que é a inteligência de Deus, uma inteligência espiritual, uma sabedoria que não é nossa. Nós temos o Espírito Santo conosco para viver e para discernir entre os pequenos e os grandes problemas da nossa vida. Mas talvez uma das grandes questões que a gente tem para resolver diz respeito às diferentes provas da nossa fé. E nós vamos falar de basicamente 3 fontes de provações, eu rapidamente vou passar por elas, 3 fontes de provações, em que nós precisamos de discernimento espiritual para saber o que está acontecendo com a gente. Porque muitas vezes o problema causado por elas pode ser o mesmo. Tá? O primeiro problema,
não é um problema, a primeira fonte de provação. Pode ser que as provações venham de Deus para trabalhar a sua fé. Pode ser que Deus use circunstâncias que elas se tornam uma provação de Deus na nossa vida. Olha lá Tiago, capítulo 1, de 2 a 4. Tiago, capítulo 1, de 2 a 4, diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. O quê? Ganhar um presente. Não, está escrito aqui. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu falei para vocês do contexto de provações que eles estavam passando aqui, quando o Tiago escreveu, né? Perseguições daquele nível. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A sua fé provada produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. O que ela gera? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte para vocês coisa alguma. Qual é o objetivo de Deus? Aprovar você. Aprovar você. Se nós pensarmos que nós não vamos passar por provações, nós não estamos olhando para o conselho todo da parte de Deus. Se nós não soubermos que Deus nos prova em meio às dificuldades da nossa vida, nós não vamos estar de acordo com aquilo que a Bíblia está nos ensinando. Mas existe uma diferença muito clara. Deus nos testa para gerar em nós oportunidades de crescer, enquanto o inimigo nos testa com armadilhas. Deus nos testa com oportunidades e o inimigo nos testa com armadilhas. Qual é a diferença entre uma oportunidade e uma armadilha? Pode ser só questão de intenção do autor. Oportunidade e armadilha. No momento da dificuldade pode parecer a mesma coisa. Mas se eu sei em quem eu tenho crido, se eu conheço o meu Deus e eu me firmo nele, e eu descanso nele, então isso se torna uma oportunidade de eu ter a minha fé provada, aprovada, crescer em perseverança e não me faltar coisa alguma, como diz aqui. Maturidade. A fé aprovada produz maturidade. Deus nos testa com oportunidades, o inimigo nos testa com armadilhas. E é importante nós discernirmos isso, porque qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso, a solução? Qual é a solução quando nós estamos passando por um teste da parte de Deus? Resistir contra Deus? Não. É o quê? Se entregar. Dizer, Senhor, o Senhor sabe o que é bom para mim. A gente às vezes age como criancinhas de 2 aninhos que são levadas para se vacinar. E ela olha, por que você está me segurando desse jeito? Né? Como se ela tivesse pensando. Isso é feio, a Melissa às vezes fala. Isso é feio isso. Por quê? O pai dela que ama ela, a mãe dela que ama ela, está lá segurando ela. Segurando e dando o braço para aquela tia que tem uma agulha. Ela, como uma criança de 2 anos vai entender isso? Mas qual é o pensamento do pai e da mãe? Eu tenho algo melhor para você. Pode doer um pouquinho agora, mas vai fazer um bem para você muito maior. Um bem muito maior para você. Nosso Deus conhece o fim desde o princípio. Ele conhece o nosso coração. E nós precisamos confiar no caráter de Deus. Deus não é um professor sádico querendo arrebentar com a gente. É um pai amoroso querendo nos dar oportunidade de crescimento. Muitas vezes os testes de Deus são antes de uma promoção da parte de Deus. São antes de você encarar um outro nível de crescimento espiritual. Um outro nível de intimidade com Ele. Os testes precedem um outro nível. É ou não é? Na vida, em qualquer lugar, um vestibular precede um outro nível. Um teste difícil precede um outro nível. Desde que você encare ele submetendo-se a Deus como uma oportunidade. Olha só, um quadro que eu preparei aqui para você. Um quadro que eu preparei para você entre a diferença entre a provação e a tentação. Possivelmente em outro momento a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. Mas vejam só, tá um pouquinho difícil de ver aqui, mas vamos lá. A provação. Deus nos prova para nos fortalecer. A tentação, o inimigo nos tenta para nos enfraquecer.
Deus prova para fortalecer, o inimigo tenta para enfraquecer. Deus nos prova para nos transformar, o inimigo nos tenta para nos destruir. Olha só, Deus nos prova para nos ensinar, o inimigo nos tenta para nos humilhar. Está vendo aqui? Professor sádico, tá? Deus nos prova para nos ensinar, o inimigo nos tenta para humilhar. Deus nos prova para nos elevar, nos promover, o inimigo nos tenta para nos derrubar. Esse é o nosso Deus. Um Deus que usa as situações da vida para promover a gente, para promover crescimento. Considere motivo de grande alegria, porque vocês vão ficar maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. Deus está trabalhando em nós, e se Deus está trabalhando em você, e você chegar à conclusão em que uma situação está sendo usada por Deus para trabalhar em você, se o Espírito Santo confirmar isso ao seu coração, diga: Senhor, eu me entrego a Ti. Como aquele que trabalha o ouro para que ele seja purificado, como um oleiro que mexe naquele vaso, até que aquele vaso esteja pronto para ser um vaso de honra nas mãos dele, que assim possa ser na minha vida. Não vou resistir contra o Senhor, não vou resistir contra aquilo que Ele está fazendo, eu vou me entregar. Às vezes eu oro, eu tenho liberdade com meu Deus de orar assim, e você também pode orar, fala: Senhor, me ensina logo o que o Senhor quer ensinar, porque eu quero sair logo desse teste. Senhor, tem alguma coisa para eu aprender? Eu quero aprender logo, me ensina tudinho, me ensina logo. Eu não quero ficar teimoso no meio das situações, eu quero aprender contigo, eu quero aprender com o Senhor. Mas, gente, um outro nível de teste que a gente passa, um outro nível de provação, como eu falei aqui para vocês, Deus nunca nos tenta. Quem nos tenta é o inimigo. Quem nos tenta é o inimigo. E o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E muitas vezes o inimigo se aproveita das situações, não para gerar oportunidades, mas para gerar armadilhas. Armadilhas para que a gente duvide de Deus, para que a gente duvide de nós mesmos, para que a gente duvide dos outros, para que a gente entre em um mar de dúvidas, para que a gente tenha a nossa fé abocanhada pelas circunstâncias, para que a gente possa ser apertado. O inimigo basicamente nos prova por meio de tentações e ataques diretos. Tentações e ataques diretos. Tentações, o inimigo lança uma tentação, assim como ele fez com Jesus. Olha, faz isso, e você vai ganhar aquilo. Aparência de oportunidade, mas no fim é uma tentação, quando ela abre mão daquilo que Deus nos chamou para ser, quando ela abre mão da nossa identidade. E o inimigo muitas vezes atua dessa forma, só que o inimigo vem para roubar a nossa paz, para matar o nosso destino e para destruir a nossa vida. Ele funciona com essas provações do inimigo, funciona por meio de ataques na mente, por meio de pensamentos que não são nossos e não vieram de Deus. Não vieram de Deus. Pensamentos de morte, de destruição, pensamentos, e muitas vezes se torna difícil de controlar esses pensamentos de mal, pensamentos de incredulidade, pensamentos de dúvida a respeito do caráter de Deus, pensamentos ruins a respeito do futuro, a respeito dos outros, a respeito da vida. O inimigo vem para tentar matar, roubar e destruir. O inimigo muitas vezes usa pessoas. A Bíblia diz que ele lança dardos, lança pensamentos, lança emoções. Muitas vezes o nosso coração se torna enganoso, porque o inimigo tenta. Mas o que está acontecendo? O inimigo tentou até Jesus. Jesus, o homem como deveria ser. Jesus, o Filho de Deus que esteve aqui, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto, para que ele pudesse ser tentado. Deus queria ele lá no deserto, para que ele fosse aprovado. E o diabo queria ele lá no deserto, para que ele fosse reprovado. Você percebe? O deserto era o mesmo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. Que contradição aparente. Mas o que acontece? Deus queria ele no deserto para ser aprovado. O inimigo queria ele no deserto para ser destruído. Está passando pelo deserto, vai acontecer essa guerra dos mundos na sua mente. O inimigo quer você lá para que você seja destruído. E Deus quer você lá para que você seja aprovado. Para que você seja aprovado. No meio disso, quando você perceber, quando você discernir um ataque do inimigo, a última coisa que você tem que fazer é ficar à mercê. É ficar como se nada tivesse acontecendo, é ficar submetendo-se a isso como se fosse algo bom para nós. Não! Quando você percebe que é algo de Deus, se submeta a Deus. A Bíblia diz
Submetam-se a Deus, resistam o diabo, e ele fugirá de vós. Submetam-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Quando você percebe que Deus está trabalhando na sua vida, submeta-se a Deus. Entre, obedeça. Senhor, qual é o mandamento que eu preciso obedecer? Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer me ensinar? Eu estou contigo, Senhor. Mas quando você percebe, quando você discerne pelaquela inteligência espiritual, opa, é um ataque do inimigo. Tem algo diferente aqui. Essa situação não é natural. Então, resista ao inimigo. A Bíblia diz que nós temos armas que não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, para destruir todo pensamento, todo argumento, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Nossas armas, as armas da nossa guerra, não são carnais, mas são poderosas em Deus. E você no Espírito Santo tem essas armas na sua mão. Você pode destruir as mentiras do inimigo com as verdades de Deus. Você pode destruir as mentiras do inimigo com as verdades de Deus. As verdades de Deus constroem caminhos para que nós possamos trilhar por eles. As verdades de Deus arrebentam com as mentiras do inimigo. Quando nós temos dúvida a respeito do nosso chamado para ser filho de Deus, o nosso chamado para representar Jesus, as verdades de Deus vão rebater as mentiras do inimigo. Quando parecer, mas por que está acontecendo isso? Eu não sou amado, eu não sou querido, o que acontece? E tal. O Senhor é o meu Deus, com laços de amor eterno, Ele me atraiu. O Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Eu posso até estar passando pelo vale da sombra e da morte, mas eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Na fornalha o Senhor está comigo. Na cova dos leões o Senhor está comigo. Em todos os momentos, nas prisões, o Senhor está comigo. Deus é bom o tempo todo. Essa é uma verdade que destrói argumentos do inimigo, que destrói as mentiras do inimigo. Ah, mas eu estou sentindo diferente. Muitas vezes nós vamos sentir uma coisa e a verdade de Deus é outra. Quem vai ceder? O mundo físico vai ceder. Porque as verdades espirituais, elas são maiores do que as verdades físicas. O mundo físico foi criado pelo mundo espiritual. Quem vai ceder é o inimigo. Quem vai embora é o inimigo. Quem vai sair é ele, não nós. Porque nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que perseveram até o fim e somos salvos. Nós estamos em Cristo, nós estamos no Senhor. Muito maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Como Jesus disse, a gente vai fechando as portas para o inimigo, e aí a gente diz como Jesus, lá vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Em nome de Jesus, na sua vida e na minha vida, que haja libertação, que as cadeias se rompam. Quando existe algo do inimigo, existe algo chamado autoridade do nome de Jesus. Quando Jesus passava, os demônios iam se manifestando, saindo, correndo. Por quê? Porque Jesus estava naquele lugar e Jesus está em nós. Muito maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o inimigo vai bater em retirada em nome de Jesus. Que assim possa ser na minha e na sua vida. Deus tem libertação para nós. Se o inimigo veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Vida em abundância. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Quando você descobrir, quando você perceber, quando você desmascarar um ataque do inimigo, lute. Lute. Quando você não souber o que é, se entregue ao Senhor. Mas se você descobrir que tem algo do inimigo, lute. E depois de lutar, descanse. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo. E ele fugirá de vocês. É promessa, é Bíblia, é verdade, real, funciona, é real. O Senhor é conosco, funciona. Uma terceira fonte de provações na nossa vida tem a ver com as nossas próprias escolhas, tem a ver com as provações humanas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Isso significa que as nossas atitudes, as nossas escolhas vão determinar alguns caminhos na nossa vida. Existem situações em que as provações estão acontecendo porque nós tomamos um caminho errado, porque nós fizemos uma escolha errada, porque nós falamos o que não devíamos falar, porque nós estamos presos em alguma instância ao pecado. E nessas situações, o que nós devemos fazer? Se arrepender. Consertar a nossa vida, fechar as portas para o inimigo. Quando eu me arrependo, quando eu renuncio a minha velha vida,
eu fecho as portas para o inimigo, eu abro as portas para o Senhor, eu me reconcilio com Ele. Sabe que a gente toma más decisões financeiras, muitas vezes erros a gente comete nessa área, muitas vezes as dívidas e a preocupação em torno delas vai correr atrás da gente. Isso não necessariamente é uma aprovação de Deus, ou uma acusação do inimigo, ou uma tentação do inimigo, mas pode se tornar. Pode se tornar. Agora existe a nossa parte para fazer. Se arrepender, consertar, o que eu posso fazer? E depois de ter feito tudo, descanse no Senhor. Ah, mas eu falei que não devia, eu acho que eu destruí um relacionamento com a pessoa que eu amava, eu acho que eu arrebentei uma sociedade que eu não devia ter feito. Uau! Faça a sua parte, se arrependa, corra atrás, faça o que você tiver que fazer. Mas depois que você se arrependeu e foi perdoado por Deus, depois que você fez aquilo que esteve ao seu alcance para fazer, depois que você está caminhando nesse propósito, descanse no Senhor. Descanse no Senhor, para que isso não venha a se tornar um motivo de tropeço na sua vida, para que isso não venha a se tornar uma armadilha do inimigo na sua vida. Antes, se torne uma oportunidade de crescer. Lembre-se que Deus nos prova com oportunidades e o inimigo com armadilhas. De que lado você quer ficar? Abrace as oportunidades, abrace o teu Deus, submeta-se a Ele, corra para o Senhor. Fique de pé. Você tem o Espírito Santo em você. Se tem o Espírito Santo em você, feche os teus olhos. Fala, Senhor, eu estou nessa guerra dos mundos, mas eu estou do teu lado. Eu não estou sozinho. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando nós dissemos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, isso significa dizer que nós estamos em Cristo. Nas provações, nós estamos em Cristo. Nas tentações, nós estamos em Cristo. No meio das dificuldades da vida, nós estamos em Cristo. Mas peça ao Espírito Santo agora, escolha uma, depois você pode fazer esse exercício com mais. Mas escolha uma coisa, uma provação que você tem passado nesses dias. Escolha uma. Talvez aquela que tem tirado mais a sua paz, aquilo que tem te incomodado mais. Submeta ela ao Espírito Santo de Deus. Faça um exercício. Creia nisso. Creia, você tem o Espírito Santo, é possível. Pergunte ao Espírito Santo, de que fonte vem, Senhor? Qual é o meu posicionamento agora? Senhor, é só eu me entregar e descansar em Ti? Existe alguma armadilha do inimigo que eu preciso combater com as Tuas verdades? Existe algo do qual eu preciso me arrepender e consertar? Peça ao Senhor. Às vezes essas coisas se misturam, às vezes na mesma situação existe algo para você se arrepender, para que você não caia mais nesse mesmo erro. Existe uma tentativa do inimigo de gerar uma armadilha na sua vida e você vai dizer não. Existe uma oportunidade da parte de Deus de você perseverar, continuar, caminhar. Peça ao Senhor, ore ao Senhor. Deus está gerando um filho maduro em você. Deus não olha para você com base naquilo que você é hoje, Deus olha para você com base naquilo que você pode ser em Cristo. Em Cristo. Que a paz de Deus seja o árbitro nos nossos corações, que nós possamos percebê-lo, recebê-lo, caminhar com Ele, sermos direcionados pelo Seu Espírito Santo. Se percebeu? Ore ao Senhor respondendo. Ore se posicionando. Ore dizendo, eu me submeto a Ti, Senhor. Eu me submeto, eu me entrego nas Tuas mãos.
Meu mundo interior não está em paz, mas o Senhor está em perfeita paz. O Senhor está em perfeita paz. O seu mundo nunca é abalado, Senhor. Nunca é abalado. Jesus. Receba dessa paz em nome de Jesus. Sobre a sua vida, a paz de Deus que excede todo entendimento. Todo entendimento humano, acima da razão, a paz de Deus. Usufrua dessa paz. Paz que dá direção. Paz que gera vida. Oh Senhor, nós descansamos na Tua paz. Nós descansamos nas Tuas misericórdias. Em Ti, Senhor. Em Ti, Deus. Em nome de Jesus.